Após especulações da saída de Tiquinho Soares, o alvinegro vem em busca de um novo centroavante no seu elenco. A Fiorentina não desistiu de Luiz Henrique e vai manter negociações com o Botafogo para contratar o camisa 7, rei da América e campeão brasileiro, e da Libertadores, em 2024. A informação é do jornalista Fabrício Romano. De acordo com ele, a primeira proposta do clube italiano foi rejeitada, já que o Botafogo pede mais de 30 milhões de euros pelo atacante. As negociações continuam, já que Luiz Henrique segue como principal alvo da Fiorentina, mas fechar um acordo não será fácil com todas as partes envolvidas, escreveu Romano. No último dia de 2024, notícias dão conta de que Luiz Henrique decidiu não jogar pelo Botafogo em 2025 e ir para o Lyon. A situação, no entanto, ainda não está confirmada pela Eagle Football. O Botafogo já enviou uma nova proposta ao Dinamo Moscou pelo meio-atacante Bitelo depois que o clube russo rejeitou a oferta inicial de 10 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais. A diretoria alvinegra já acertou as bases salariais com os representantes do jogador e agora negocia com o Dinamo Moscou, que conta com o atleta na reapresentação marcada para o dia 11 de janeiro. Bitelo tem a intenção de voltar ao futebol brasileiro para ficar mais perto do radar da seleção. Outro motivo é o clima de guerra no país por conta do conflito com a Ucrânia. O jogador tem contrato válido até junho de 2028. O réveillon dos torcedores do Botafogo foi agitado pela notícia de que Luiz Henrique não ficará para 2025, tendo optado por ir para o Lyon. No programa Sport TV News, o comentarista Rodrigo Coutinho considerou o movimento normal em se tratando do projeto da holding de Dion Text, mas considerou ruim para o jogador pensando na seleção brasileira. O campeonato francês não é um campeonato de ponta no futebol. Eu, inclusive, considero que o campeonato brasileiro é melhor tecnicamente, mas o campeonato francês tem questões de jogo que se assemelham mais à Premier League. É um jogo mais acelerado, até pela condição climática, pela condição dos gramados. Sempre as equipes de lá investem muito em jovens jogadores. É um campeonato muito intenso. A arbitragem deixa o jogo correr bastante. No sentido do jogo em si, velocidade, intensidade, competitividade. Talvez ele esteja mais próximo daquilo que as principais ligas da Europa observem hoje do ponto de vista técnico, da importância, da relevância do clube. É claro que o Botafogo seria melhor nesse sentido, e acho que para a atual seleção brasileira, para a atual comissão técnica, esse movimento não é tão inteligente do Luiz Henrique, disse Coutinho. Quando o Luiz Henrique veio havia essa preocupação, ele vai ficar pouco tempo, vai ficar 6 meses, 9 meses, e a resposta foi ele é do Botafogo. Assim, tudo bem, foi campeão brasileiro e da Libertadores, marcou o nome na história do clube, mas é muito pouco tempo. Eu tenho certeza que o torcedor do Botafogo sentiu esse gostinho e queria mais, queria ver esse jogador mais um ano pelo clube e lamentou. Apesar da perda de Luiz Henrique, Rodrigo Coutinho disse que o Botafogo é capaz de fazer reposições à altura e elogiou Miguel Almiron, meio-atacante do Newcastle que está na mira do Glorioso. Nesse momento ele, John Texter, está na crista da onda para fazer esse tipo de movimento, porque foi o maior ano da história do Botafogo, um ano mágico. Essa mesma empresa que faz esse tipo de coisa negociar Luiz Henrique e Thiago Almada, também traz jogadores, e pode trazer, por exemplo, o Miguel Almiron, que para mim é um jogador excelente, pode chegar à América do Sul e fazer tanta diferença como Luiz Henrique fez, como Almada fez, assim como outros nomes também, como Bitelo opinou. O interesse do Botafogo na contratação de Vitor Roque é uma oportunidade estratégica para o futuro do clube nos últimos anos. O futebol brasileiro tem se mostrado cada vez mais rico em talentos jovens que, se bem aproveitados, podem não apenas brilhar em seus clubes de origem, mas também projetar-se no cenário internacional. Entre esses nomes promissores, Vitor Roque, atacante de 18 anos, tem se destacado como uma das maiores joias da atual geração. Seu desempenho impressionante no Atlético Paranaense, onde tem sido uma das principais referências ofensivas, atraiu a atenção de clubes europeus, mas também gerou especulação sobre a possibilidade de grandes clubes do Brasil investirem em sua contratação. O Botafogo, em sua busca por novos reforços para fortalecer seu elenco, aparece como um dos clubes mais cotados para buscar esse talento promissor. A seguir, exploraremos por que o Botafogo deveria considerar seriamente a contratação de Vitor Roque. O potencial de Vitor Roque no futebol brasileiro. Vitor Roque não é apenas mais um jogador jovem. Ele já demonstrou, nas poucas temporadas em que atuou pelo Atlético Paranaense, características que indicam um potencial gigantesco para se tornar um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Com uma combinação de velocidade, técnica apurada, faro de gol e inteligência de jogo,
Ele é uma promessa para o futuro imediato da seleção brasileira. Sua capacidade de atuar tanto como centroavante quanto como atacante de beirada oferece versatilidade ao time, o que faz dele uma peça altamente valiosa para qualquer treinador. Em um campeonato competitivo como o Brasileirão, um atacante com a mobilidade e o instinto de finalização de Vitor Roque pode ser a diferença entre um time que briga pela zona de classificação para a Libertadores e um time que sonha com o título. O Botafogo, que busca consolidar sua posição entre os principais clubes do país após anos de reconstrução e projetos financeiros sólidos, poderia se beneficiar enormemente de um atacante dessa qualidade. 2. O contexto do Botafogo e a busca por reforços de qualidade. O Botafogo, desde a sua reestruturação com a chegada de novos investidores e a aposta em uma gestão mais profissional, tem mostrado um planejamento estratégico claro para o futuro. O clube carioca, agora com uma base financeira mais sólida e uma visibilidade crescente, tem se empenhado em montar um elenco competitivo, capaz de brigar por títulos tanto no Brasil quanto nas competições internacionais. A contratação de jogadores promissores que possam ser futuramente vendidos por altos valores no mercado internacional é uma das prioridades do clube. Em um cenário como esse, Vitor Roque se encaixa perfeitamente. Ele é o tipo de jogador que pode gerar um impacto imediato no campo, ao mesmo tempo em que representa uma oportunidade financeira no médio e longo prazo. Sua transferência para o Botafogo não apenas aumentaria a qualidade do time, mas também elevaria o status do clube no cenário nacional e internacional, considerando que seu valor de mercado é estimado em valores cada vez mais altos à medida que se destaca em sua carreira. 3. A oportunidade de se destacar no Botafogo. Embora clubes da Europa sejam os destinos mais frequentemente mencionados para jovens talentos, o futebol brasileiro ainda tem muito a oferecer para jogadores que buscam crescimento e visibilidade. O Botafogo, com seu histórico de revelar talento, seu potencial de crescimento e sua torcida apaixonada, representam um ambiente perfeito para que Vitor Roque continue sua evolução. No Botafogo, Vitor Roque teria uma oportunidade ímpar de ser um dos protagonistas do time, coisa que poderia ser mais difícil em clubes europeus onde a concorrência por vaga no time titular é feroz. No Brasileirão, o atacante teria mais minutos em campo e um papel de destaque, o que aceleraria sua maturação como jogador e aumentaria suas chances de ser convocado para a seleção brasileira. Além disso, o Botafogo oferece uma infraestrutura moderna e profissionais qualificados que poderiam ajudar no desenvolvimento de Roque, desde a parte técnica até a mentalidade tática. Essa combinação de experiência, ambiente de crescimento e alta visibilidade seria um grande fator motivador para que o jovem atacante decidisse continuar sua carreira em solo brasileiro antes de uma possível transferência para o exterior. 4. A identificação com o estilo de jogo do Botafogo. Vitor Roque é um atacante que se destaca não apenas pela sua habilidade técnica, mas também pela sua leitura de jogo e sua capacidade de se movimentar inteligentemente dentro da área. Essas características são bastante compatíveis com o estilo de jogo do Botafogo, que, ao longo dos últimos anos, tem investido em um futebol mais dinâmico e envolvente. O time, comandado por treinadores que buscam um equilíbrio entre defesa sólida e ataque eficiente, poderia aproveitar ao máximo a velocidade e o faro de gol do atacante. Com uma estrutura ofensiva bem trabalhada, Roque teria a oportunidade de se beneficiar de passes longos, jogadas de profundidade e cruzamentos precisos, todos componentes do estilo de jogo alvinegro. A combinação entre a qualidade técnica de Roque e a filosofia tática do Botafogo poderia gerar um potencial imenso de gols e assistências, tornando o atacante peça-chave no sucesso da equipe. 5. A rivalidade carioca e a visibilidade nacional. O futebol carioca vive uma fase de intensa rivalidade entre os grandes clubes do Rio de Janeiro, e o Botafogo tem tudo a ganhar com a contratação de um jogador que, além de ser promissor, seria uma grande estrela no elenco. A presença de Vitor Roque no Botafogo seria um importante ponto de marketing para o clube, atraindo mais torcedores para o estádio e mais visibilidade nos meios de comunicação. Em um cenário em que Flamengo e Fluminense têm dominado a cena nacional, o Botafogo tem o desafio de voltar a conquistar títulos importantes e se posicionar como uma verdadeira potência. A contratação de Roque não só ajudaria no desempenho em campo, como também contribuiria para a construção de uma narrativa forte sobre o renascimento do clube. A chegada do jovem talento poderia ser o primeiro passo de uma nova era para o Botafogo, com uma equipe recheada de jogadores de qualidade, prontos para brigar com os maiores do Brasil. 6. A luta pela contratação, desafios e oportunidades. Claro que o Botafogo não seria o único clube a visar a contratação de Vitor Roque. Grandes equipes da Europa, como clubes da Premier League, La Liga e Série, estão constantemente monitorando o jogador e, caso a oportunidade surja, certamente buscarão sua contratação. No entanto,
a decisão de Roque sobre o seu futuro será crucial. O futebol brasileiro, em especial o Botafogo, tem argumentos sólidos para convencê-lo a permanecer no país por mais uma temporada ou até mais. A possibilidade de ser o principal jogador de um time de grande porte, a chance de disputar competições internacionais e o projeto a longo prazo podem ser aspectos determinantes na escolha do atacante. Além disso, a negociação por um jogador como Vitor Roque exigiria do Botafogo uma capacidade financeira compatível com o valor do atleta. Isso incluiria não apenas o custo da transferência, mas também o salário e possíveis bônus atrelados ao desempenho. No entanto, considerando os novos rumos da gestão do Botafogo, com a busca por investidores e uma gestão mais profissional, o clube tem potencial para fazer uma oferta atrativa tanto para o Atlético Paranaense quanto para o próprio jogador. Conclusão: a contratação de Vitor Roque pelo Botafogo seria uma jogada estratégica e visionária, não apenas por se tratar de um dos maiores talentos do futebol brasileiro, mas também por ser uma peça que se encaixaria perfeitamente nas necessidades e objetivos do clube. Em um momento em que o Botafogo busca se reerguer e se estabelecer novamente entre os maiores clubes do Brasil, a adição de um jovem como Roque ao elenco poderia ser um divisor de águas, oferecendo tanto uma grande contribuição no campo quanto uma valorização significativa do clube no cenário nacional e internacional. Se o Botafogo conseguir concretizar a contratação de Vitor Roque, o futuro do clube, tanto dentro quanto fora de campo, promete ser mais do que promissor. Será um passo significativo em sua busca por títulos e conquistas, além de reafirmar o clube como um dos principais formadores e impulsionadores de talentos do futebol brasileiro.